Olá, vamos começar a sala de hoje. Nós vamos fazer a sequência de estudos Rundoquê Virtual sobre o livro do Cheon Song-yeon, essa nova edição do Cheon Song-yeon, livro 2, Verdadeiros Pais. Eu já vou avançar para a próxima tela para a gente visualizar aí o tema que nós vamos estar estudando nesta sala virtual. O livro Verdadeiros Pais, nós já entramos no capítulo 3 com o título Verdadeiros Pais e Renascimento. Nesta sala virtual, nós vamos estar fazendo o Rundoquê da sessão 2 com o título Nosso Renascimento e Mudança de Linhagem. Eu já vou avançar aonde no item 1 nós vamos ver ali uma leitura que vai fazer uma introdução sobre esse tema Nosso Renascimento e Mudança de Linhagem. Vamos à leitura? Item 1. Na família de Adão havia irmãos, Caim e Abel. Caim era o primeiro filho. Amor tem um único princípio, não dois. Há dois princípios de amor? No princípio divino, falamos sobre amor fora do princípio. A queda significa que Adão e Eva se envolveram em amor fora do princípio. Baseadas no amor, as pessoas devem se unir, não se dividir em dois. Suponham que alguém tenha 100 filhos. Todos estes filhos devem formar uma única irmandade, não duas. Entretanto, se algum deles pratica amor fora do princípio, então para quem esses irmãos pertencem? Eles pertencem a Satanás. É assim como é. Já iniciando um subitem dentro desta seção 2, o título é A Mudança de Linhagem através de Caim e Abel. O item 2 diz o seguinte: na família de Adão, Caim representava o lado de Satanás e Abel o lado de Deus. Adão deveria ter estado na posição de Deus, mas ele esteve? Ele não esteve. A ordem do amor foi invertida. Originalmente, Deus deveria ter sido aquele que possui os frutos do amor, mas o arcanjo os levou embora. Portanto, um curso era requerido para restaurar alguém para a posição de receber o amor de Deus. E era Abel que foi colocado nessa posição. No curso da história de restauração, aqueles a quem Deus chamou e amou não eram os primeiros filhos, mas os segundos filhos. Assim, lemos na Bíblia que no tempo do Êxodo, até mesmo no Egito, os primogênitos foram mortos. Em outras palavras, o segundo filho está providencialmente no lado do céu, enquanto o primeiro filho está no lado de Satanás. Devemos nos livrar do sangue de Satanás, significando que precisamos cortar a linhagem de sangue de Satanás. Entretanto, Deus deveria apenas matar Caim? Ele não deveria. Portanto, ele persegue a obra de enxerto, isto é, a fim de que todas as pessoas possam ter o ponto de vista de Deus e praticar sua filosofia de vida. Deus envia uma pessoa com essa filosofia que fornece o enxerto. Este é o conceito do Messias. O item 3 diz o seguinte: a história da providência de restauração é aquela para fazer o primeiro filho se render para o segundo filho. Este era o objetivo nos exemplos de Caim e Abel, Esaú e Jacó, Pérez e Zerá, e José e seus 11 irmãos. Este foi o caso também para os israelitas em relação às nações do mundo e para Jesus, o Filho de Deus, em relação às pessoas do mundo. Deus não quer destruir o primeiro filho atacando-o. Ele quer fazê-lo se render, julgando o primeiro filho depois que ele tenha primeiramente atacado o segundo filho. A forma celeste original foi virada de cabeça para baixo e ela precisa ser endireitada. Assim, embora o irmão mais velho deve nascer primeiro, Deus trabalhou de tal forma que o irmão mais jovem nasceu primeiro, suplantando seu irmão mais velho. Este também é o motivo pelo qual, quando Jacó abençoou os filhos de José, Efraim e Manassés, ele cruzou os seus braços e colocou sua mão esquerda na cabeça do filho mais velho e sua mão direita na cabeça do irmão mais jovem. Ninguém no céu e na terra até agora tinha conhecimento do motivo que Jacó fez isso. O item 4 diz o seguinte: para qual propósito precisamos do Messias? É para o propósito da salvação. Salvação começa no ponto onde entramos em contato com o amor de Deus. Contudo, embora precisamos retornar para esse ponto, continuamos propagando a linhagem de Satanás.
toda a humanidade está desconectada da linhagem de Deus. Isto é exatamente o oposto do amor de Deus. Esta posição deve ser restaurada através de indenização. Fazer esta indenização requer a remoção do pecado original, mas remover o pecado original envolve a questão fundamental da linhagem. Isto é algo que os seres humanos nunca podem resolver por eles mesmos. Este é o motivo pelo qual precisamos do Messias. O item 5 diz o seguinte: por que Jesus é o Messias? É porque ele nasceu como o primeiro fruto histórico da mudança de linhagem, como jamais se viu antes na história. Ele é o Filho que herdou a vida e linhagem de Deus, baseado em seu amor. Ele representa a nova semente de vida. Esse é quem é Jesus. Esse é o motivo pelo qual o chamamos de Filho unigênito de Deus. Ele era o Filho unigênito porque nasceu como Filho representante que herdou o amor e a vida de Deus, a partir da linhagem que foi purificada ao longo do curso da história humana. Isto torna Jesus diferente de todos os outros fundadores de religiões no curso da história. Jesus nasceu como fruto do curso da mudança de linhagem, a primeira pessoa a nascer completamente centrada na vida de Deus. Este é o motivo pelo qual ele é o Messias. Ele nasceu nessa posição. Isso o torna o representante da mudança de linhagem. Esse é o motivo pelo qual o Messias é a pessoa central para dar nova vida para a humanidade. Isto exigiu um período de 4.000 anos, de acordo com a contagem bíblica, desde o tempo da queda até o aparecimento de Jesus 2.000 anos atrás, para tornar possível para o representante da mudança de linhagem vir pela primeira vez. Este era o Messias. O item 6 diz o seguinte: quem é a vinda do Messias? Sendo que os pais decaídos apareceram, devem surgir pais que não tenham nada a ver com a queda. A fim de se tornar esses pais, eles devem estabelecer a condição de amar até mesmo Satanás, a partir da mesma posição de Deus. Do contrário, não há como entrar no reino do céu. Este tem sido o segredo do mundo espiritual até este dia, e uma armadilha de tristeza colocada entre o mundo humano e o mundo celeste. Ninguém entendeu isso. Mas agora que revelei isso, o mundo de Satanás enfrentará seu tempo de grande infortúnio. O item 7 diz: Jesus veio como Messias na posição de um pai, mas primeiramente ele tinha que lutar com o arcanjo. Ele lutou dizendo: eu sou o Filho unigênito de Deus. O Filho unigênito de Deus significa que ele era o primeiro homem a receber o amor de Deus como um filho. Como Filho unigênito de Deus, ele devia encontrar a filha unigênita de Deus, e juntos eles deviam alcançar a perfeição, que o primeiro Adão e a primeira Eva deviam ter alcançado se não houvesse a queda. Jesus era o Filho unigênito de Deus. Ele veio como Messias. O Messias é aquele que recupera os pais perdidos, alcançando a qualificação de verdadeiros pais, e que revive as pessoas através do enxerto da linhagem dos verdadeiros pais. Este é o motivo pelo qual os cristãos dizem que ninguém pode ir para o reino do céu sem nascer de novo. O item 8 diz o seguinte: que tipo de pessoa era Jesus? Deus criou céu e terra ao longo de um período de 6 dias. Em 5 dias ele criou todas as coisas, e no 6º dia ele criou Adão. Jesus é como Adão. Ele é o segundo Adão, o Adão que veio na sequência. Isto significa que ele é o Adão original, que não tem nada a ver com a queda. No início, Deus primeiro criou Adão, e então ele criou Eva. Portanto, o segundo Adão devia estabelecer a próxima Eva, mas ele não pôde fazer isso. Novamente, quem era responsável por encontrar e educar a Eva original? Era o primeiro Adão. Entretanto, porque Adão não pôde cumprir esta responsabilidade quando Eva caiu, o segundo Adão tinha que encontrar e estabelecer essa Eva, a quem o primeiro Adão tinha perdido. Não há nenhuma exceção para o princípio de indenização. Agora, avançando para um próximo item, iniciando um próximo item, o tema é a obra de Deus de renascimento através de Jesus e o Espírito Santo, começando no item 9, que diz o seguinte:
Originalmente, a terra devia ter tratado o céu como seu esposo, e o céu deveria ter tratado a terra como sua esposa. E este casal devia ter comungado face a face em um nível de igualdade. Contudo, devido à queda, céu e terra se separaram. Ambos vieram sob domínio de Satanás. Até este dia, Deus esteve lidando com o cristianismo para derrubar a barreira entre céu e terra. O cristianismo ensina que você não pode ser salvo a menos que receba o Espírito Santo. O Espírito Santo se refere à mãe espiritual. A queda foi primeiramente cometida por uma mulher. Como o pecado foi iniciado por alguém que devia se tornar uma mãe, alguém na posição de uma mãe deve corrigir isto. Esse é o motivo pelo qual a mãe espiritual, o Espírito Santo, deve vir à terra e seguir através do processo de dar nascimento. Filhos falsos nasceram nesta terra devido à queda dos primeiros antepassados. Assim, o verdadeiro pai espiritual e a verdadeira mãe espiritual devem vir juntos com o coração de amar um ao outro, seguir seu caminho através das barreiras do inimigo, destituir Satanás de sua autoridade e entrar no estado no qual eles recebem a essência do amor. Somente então, todas as pessoas podem ser renascidas espiritualmente. Não há como possamos ser renascidos em uma nova vida sem o amor entre a mãe espiritual e o pai espiritual. Ressurreição e renascimento no cristianismo se referem a nascer de novo através destes pais espirituais. O item 10 diz o seguinte: quem era Jesus e por que ele veio? Ele veio com a missão de se tornar os verdadeiros pais da humanidade, o verdadeiro pai. Se Adão não tivesse caído, ele teria recebido a bênção de Deus e se tornado o verdadeiro pai da humanidade. E Eva teria se tornado a verdadeira mãe. Entretanto, devido à queda, Adão perdeu a bênção. A fim de restaurá-la, Deus preparou através de uma longa história de 4.000 anos e então enviou Jesus. Ele enviou Jesus com a missão de se tornar o verdadeiro pai. Para restaurar a bênção, Jesus tinha que herdar o fruto desta história providencial e se colocar na posição de Adão. Ele tinha que fazer uma mulher se colocar na posição de Eva, que tinha sido objeto das acusações de Satanás, e tinha que subjugar todas as forças satânicas que estavam bloqueando esta Eva. Ele tinha que fazer isto além de tomar de volta de Satanás todos os aspectos da sociedade. Este é o motivo pelo qual Jesus indicou que ele era o noivo. Jesus se esforçou para encontrar Eva na terra. O item 11 diz o seguinte: os seres humanos nascem a partir do ventre de uma mãe como descendentes da queda. Assim, para entrar na nova vida, eles precisam ser abraçados pelo amor da mãe. Este é o amor do Espírito Santo. O Espírito Santo é o espírito da mãe. Com amor, esta mãe eleva e abraça Jesus, que é o Pai espiritual. O Espírito Santo anseia por Jesus, e a energia que flui a partir do poder do amor dela por ele é algo que você pode experimentar. Quando você recebe o Espírito Santo, ele vem até você como um fogo. Com essa experiência, nova vida pode surgir dentro de você. Isto significa que você experimentou os sentimentos de amor entre o pai e a mãe no ventre da mãe. A menos que você sinta essa sensação de amor, você não pode nascer na nova vida. Estou dizendo que não pode haver nenhuma nova vida sem amor. Isto é o que é chamado renascimento no cristianismo. O item 12 diz o seguinte: a vinda do Senhor é o verdadeiro Pai. Assim, vocês devem entrar no quadril do verdadeiro Pai. Pessoas decaídas não podem nascer de novo a menos que estabeleçam a condição de entrar no verdadeiro Pai. Esse é o motivo pelo qual pessoas decaídas têm buscado entrar no quadril de Jesus, que é um homem. Elas fazem isso porque receberam a graça da mãe que atende Jesus como seu noivo. Entretanto, as pessoas não podem literalmente entrar no quadril de Jesus. Ao invés, elas devem estar unidas com ele através de seu coração de amor. Com o coração de amor, é possível estar lá. Cristãos que acreditam em Jesus podem entrar em seu corpo com a ajuda do Espírito Santo, o Espírito Mãe. Porque Jesus não se casou, seu espírito é como aquele de um solteirão.
Cristãos que acreditam em Jesus querem encontrar o caminho para entrar no retorno do Senhor, na posição de sementes de bebês, dentro do retorno de Jesus. Então, uma vez que eles entram em seu quadril, eles devem nascer de novo através da nova mãe restaurada. Esta é a forma que eles podem renascer substancialmente. O item 13 começa dizendo o seguinte: de acordo com o padrão original, os cristãos precisam assumir a posição dos filhos e filhas de Jesus, nascendo de sua carne e sangue. Isto significa que eles devem entrar na posição como se fossem sementes de filhos e filhas que Adão tinha dentro dele antes de cair. Portanto, os cristãos devem assumir a posição de filhos e filhas que nascem a partir da carne e sangue do Pai, da carne e sangue de Jesus. A fim de fazer isso, baseados na condição de unidade de amor com Jesus, eles devem nascer através da mãe, o Espírito Santo. Estou dizendo que eles devem nascer de novo. Somente pode haver renascimento através do Pai? Pode haver renascimento somente através da mãe? Porque nenhum homem e nenhuma mulher tinham sido capazes de se tornar a substância da verdadeira mãe e do verdadeiro pai, ninguém pôde estabelecer a família ideal de amor, que é a vontade ideal de criação de Deus. A fim de que este propósito seja alcançado, Adão deve vir novamente na posição do noivo, receber sua noiva e alcançar unidade com o amor de Deus. Se um homem na posição de Adão, que nunca caiu no jardim do Éden, alcança a perfeição e se torna unido com Eva através de amor, nada pode fazer essa pessoa cair. As pessoas têm esperado por esse dia. O item 14 diz o seguinte: o que significa dizer que acreditamos em Jesus? Jesus, como um homem, é o Adão original intocado pela queda. No final, ele deve ser o Pai, tanto fisicamente quanto espiritualmente. A menos que nos tornemos unidos com este Pai, não temos como nascer de novo. O cristianismo é a religião que ensina as pessoas a desejarem Jesus e amarem de uma forma que está profundamente em contato com o seu amor. Ele nos ensina a esperarmos por Jesus e o recebermos como noivo. O ensinamento que devemos receber Jesus como nosso noivo tem dois propósitos. Um é que podemos nos tornar como sementes de bebês que entram em seu osso e carne. O outro é que podemos passar condicionalmente através do ventre da mãe, que está na posição da noiva. O item 15 diz o seguinte: de acordo com o ideal original, as pessoas não deveriam nascer com seu ser espiritual separado de seu ser físico. Devido à morte de Jesus na cruz, os fiéis podem alcançar renascimento espiritualmente, embora não fisicamente. Portanto, Jesus deve com certeza vir novamente. Jesus foi para o mundo espiritual e quando ele volta, quando os verdadeiros pais chegam, aqueles que acreditam em Jesus precisam rejeitar este mundo. Eles precisam estabelecer a condição de renascimento através dos verdadeiros pais, através do ventre da verdadeira mãe, a partir do quadril do verdadeiro pai. Se eles não fazem isso, não haverá como obter vida eterna. Em outras palavras, antes de você receber a mãe, você deve entrar no corpo do verdadeiro pai imaculado como as sementes de seus filhos e filhas bebês, e ficar lá até nascer através da mãe. Esse é o motivo pelo qual as pessoas clamam: Senhor, Senhor, e tentam entrar no corpo do Senhor. De fato, Jesus esteve fazendo esse trabalho em espírito. Assim, quando Jesus vem novamente, aqueles que entram nele espiritualmente como sementes de bebês e que se tornam unidos com a carne de Jesus, podem então nascer através da verdadeira mãe. Esta é a forma para a completa restauração. É assim como as pessoas podem remover completamente o sangue de Satanás e se colocar na posição restaurada pela primeira vez. O item 16 diz o seguinte: o cristianismo é uma religião que esteve olhando na direção do mundo espiritual, um reino do céu espiritual, com Jesus e o Espírito Santo como os pais espirituais como seu centro. Entretanto, para edificar o reino do céu original, Adão e Eva devem recuperar tudo que foi perdido na terra e alcançar um padrão de vitória espiritual não somente no plano vertical, mas também no plano horizontal. A menos que realizemos na terra um mundo no qual a verdadeira mãe e o verdadeiro pai podem dar e receber amor no plano corpóreo, não podemos corrigir fundamentalmente o que estava errado.
Esse é o motivo pelo qual eu digo que o Senhor que vem novamente deve vir à terra na carne. Agora, avançando para um próximo item, nós vamos começar agora o item com o título Verdadeiros Pais e o Caminho de Renascimento. Esse item começa no número 17, que diz o seguinte: Deus criou os seres humanos por causa do amor. Ele deveria ter sido o dono do amor de Adão e Eva, o dono de suas vidas e o dono de sua linhagem. Contudo, o amor, a vida e a linhagem que deveriam ter pertencido a Deus foram levados embora. Salvação significa restaurar uma pessoa doente ao estado que estava antes de contrair a doença. A obra do Senhor em seu segundo advento é mudar a linhagem da humanidade. Isto pode ser feito quando Deus, Adão e Eva se tornam um único corpo. Se o relacionamento vertical entre o Deus vertical e os primeiros seres humanos tivesse sido estabelecido, o relacionamento horizontal entre leste e oeste, entre Adão e Eva, que não tem nada a ver com a queda, teria sido formado na distância mais curta de acordo com o princípio original de amor verdadeiro. As linhas vertical e horizontal que se encontram em um ângulo de 90 graus criam a distância mais curta. Nossos primeiros antepassados, em seu relacionamento horizontal, estavam destinados a se unirem em um ângulo de 90 graus com o Deus vertical, e então estavam destinados a formar uma esfera de amor ideal, centrando nos relacionamentos de frente e trás. Sua falha em fazer isso foi a queda. O item 18 diz o seguinte: Deus não pode mudar a linhagem dos seres humanos. Não há ninguém que possa fazer isso além dos verdadeiros pais. Deus não pode ser um amigo de falsos pais. Ele é os pais verticais. Assim, ele não pode se colocar numa posição física horizontal. Antes que ele possa fazer isso, quaisquer erros que foram cometidos no plano horizontal devem ser restaurados no plano horizontal. Para fazer uma analogia, se há um buraco em algo feito de couro, então couro deve ser utilizado para remendá-lo. Você não pode remendar o buraco com algum outro tipo de material. Foram os falsos pais que fizeram o buraco. Por isso, ele deve ser preenchido pelos verdadeiros pais. A menos que os verdadeiros pais sigam através de um curso de sofrimento, o buraco não será preenchido. O próprio Deus não pode arrumar isso. Se ele pudesse, ele teria feito isto há muito tempo. O item 19 diz: precisamos dos verdadeiros pais a fim de desmantelar o fundamento de amor, vida e linhagem de Satanás. Como homem e mulher caíram nessa posição, eles caíram através de seus órgãos reprodutores. No sentido original, os órgãos reprodutores são os palácios do amor. Mas o que aconteceu a esses palácios do amor? O órgão reprodutor humano é essa coisa preciosa, o palácio de amor, vida e linhagem. Mas, devido à queda, ele se tornou cheio de sujeira. A partir do ponto de vista original de Deus, ele não deveria ser algo sujo, mas algo sagrado. Ele é a coisa mais preciosa. Vida, amor e linhagem estão conectados neste lugar. Esta é a santidade que Satanás contaminou. O item 20 diz: os verdadeiros pais são o que realmente precisamos. O que começou a partir dos falsos pais deve ser recomeçado pelos verdadeiros pais. Os falsos pais receberam vida falsa e linhagem falsa através do amor falso. Isto deve ser invertido. Precisamos herdar vida verdadeira e linhagem verdadeira, com o amor dos verdadeiros pais como centro. No passado, herdamos a semente de vida errada, e agora precisamos herdar a semente original. Não podemos herdar isso sem os verdadeiros pais. Portanto, o Messias deve vir novamente sobre a terra e implantar suas sementes, as sementes dos verdadeiros pais de nova vida, e enxertá-las em nós, para que possamos retornar para a posição original como verdadeiras oliveiras. Deus é realmente nossos pais. Vocês podem imaginar quão próximo Ele está de nós? Nossos pais verticais, Deus, cumpre o amor ideal através dos pais horizontais, os verdadeiros pais. O item 21 diz: verdadeiros pais são Adão e Eva que não caíram. Deus é a primeira geração, os verdadeiros pais são a segunda geração e as famílias abençoadas são enxertadas na realidade da terceira geração. Agora que vocês, oliveiras selvagens, receberam o enxerto da verdadeira oliveira, vocês precisam fazer muito esforço para se tornarem verdadeiras oliveiras.
sua mais urgente prioridade e responsabilidade é se purificarem internamente e externamente, a fim de cultivarem amor verdadeiro, vida verdadeira e linhagem verdadeira. Vocês devem sentir que os verdadeiros pais são seus próprios pais e que vocês são a linhagem direta deles. Ao cumprir suas tarefas, vocês devem se tornar completamente unidos com os verdadeiros pais, atendendo-os como seus filhos e filhas filiais. Então vocês devem servir a nação e também céu e terra como patriotas, santos e filhos e filhas divinos. O item 22 diz: vocês devem entrar em um relacionamento de amor com Adão e Eva, centrando em seu primeiro amor um com o outro. Somente então vocês podem nascer de novo a partir do quadril do verdadeiro pai e do ventre da verdadeira mãe, e formar um laço de vida eterna com eles. Vocês não podem pagar toda a indenização por isso sem seguir através do princípio de restauração. Se vocês compreendem isto ou não, esse é o motivo pelo qual vocês têm me amado centrados na vontade e porque seus corações buscam se mover na mesma direção que eu estou me movendo, em sintonia com meus sentimentos. Vocês estão estabelecendo a condição para serem enxertados com os verdadeiros pais a partir de sua medula óssea até seu coração, para que vocês possam nascer novamente a partir daqueles na posição do Adão e Eva originais, através do ventre da verdadeira mãe. Sem fazer isso, vocês não podem ser restaurados. Vocês devem ser restaurados através da verdadeira mãe, e se conectando com meus filhos e filhas desde o tempo quando eles eram bebês, no ventre real da verdadeira mãe, vocês devem restaurar o relacionamento Caim e Abel. O item 23 diz: vocês que nasceram de novo como filhos através do ventre da verdadeira mãe estão na posição de Caim. Assim, vocês devem amar não somente a verdadeira mãe, mas também os bebês que nascem do ventre real da verdadeira mãe. Se unindo com eles, vocês devem fazer a condição de coração que vocês participaram do mesmo processo como seus irmãos gêmeos. Então, vocês devem assumir a posição para servi-los e atendê-los. Essa é a única forma que vocês podem evitar o conflito entre as duas sementes no ventre dela. Para evitar repetir a queda baseada nesse conflito, vocês devem trabalhar da forma oposta. É assim como vocês podem ser restaurados. Deus esteve conduzindo esta obra sem vocês estarem cientes disso. O item 24 diz: vocês foram capazes de entrar no quadril do verdadeiro Pai porque vocês têm estado unidos em coração com Ele. Mas vocês não devem apenas permanecer como uma semente de bebê dentro do verdadeiro Pai. Vocês também devem nascer novamente através do ventre da verdadeira mãe. Para esse propósito, eu estabeleci a verdadeira mãe através do matrimônio sagrado que realizei em 1960. Baseados nisto, vocês devem sentir a partir da verdadeira mãe a graça e o amor que vocês sentiram quando estavam dentro do corpo do verdadeiro Pai. E a partir desse amor, vocês devem amá-la e atendê-la. Por mais que vocês me amem, foi através desta conexão emocional com a verdadeira mãe e seu laço de amor com ela que seu renascimento se tornou finalmente possível. O item 25 diz: por que membros da Igreja de Unificação querem me seguir o tempo todo, dia e noite? Porque eles estão tão apaixonados por mim que eles criaram uma comoção? Porque eles até mesmo abandonam suas próprias mães, pais e cônjuges? Eles fazem isso porque não tem como nascer novamente, a menos que se conecte comigo, com o coração de filhos e filhas que nasceram através do meu corpo. Da mesma forma, eles devem estabelecer a condição de terem amado a verdadeira mãe, mesmo antes de seu nascimento. Vocês não pensaram sobre isso ao menos em seus sonhos? Quando entendi esta verdade, eu a gravei no fundo do meu coração e dediquei a minha vida inteira para o cumprimento da vontade. Palavra dos verdadeiros pais. Adiu. E aí, esse era o conteúdo que eu queria compartilhar com vocês. Eu já vou agora avançar para a próxima tela, para a gente dar uma visualizada de como foi então a nossa leitura de hoje. Ali está o capítulo 3, onde a gente falou o título Verdadeiros Pais e Renascimento, sessão que nós estudamos hoje aí com o título Nosso Renascimento e Mudança de Linhagem. A gente viu aí 3 subitens que nós também estudamos detalhadamente. Primeiro foi a mudança de linhagem através de Caim e Abel, a obra de Deus de renascimento através de Jesus e Espírito Santo, e verdadeiros pais e o caminho de renascimento.
Para a próxima leitura, na nossa próxima sala virtual, fazendo o nosso Rondoque Online, nós vamos iniciar a sessão 3, que tem o título Restauração do Direito da Primogenitura, o Direito dos Pais e o Direito do Rei. Uma semana abençoada para todo mundo, tá bom, gente? Muito obrigado e encerro aqui a minha participação. Até mais. Tchau, tchau.